pessoal, bom dia. A gente está aqui transmitindo no Instagram da Concausa e está também transmitindo pelo Facebook da Concausa. Bom dia a todas e todos. Estou aqui com o professor Alexandre Paiva. Nós vamos fazer uma pequena exposição sobre um projeto nosso e hoje, na verdade amanhã, é uma data emblemática que é a data de morte de um militante argentino, um militante operário, né, obreiro, como a língua coloca, que é o Agustín Tosco Gringo, no qual o Alexandre vai detalhar um pouco mais. A gente não vai fazer um estudo, não é uma exposição, não é uma aula exatamente, é mais uma referência numa figura histórica que nós consideramos importante na América Latina, nesse processo de resgate dos verdadeiros heróis. A motivação da gente estar fazendo isso daqui, primeiro dá um bom dia que eu atropelei. Bom dia, galera, professor Alexandre Paiva falando aqui para vocês. Então, é isso, né? A gente resgatar por conta desse contexto que a gente está vivendo, mesmo no Brasil, do governo que está saindo, do Jair Messias Bolsonaro, e que vai se colocando essa falsa impressão de que a ditadura é uma coisa muito boa. Que as ditaduras, né? Qualquer Estado totalitário seria a solução para os problemas sociais que a gente tem. E a gente tem a história mais para a gente que é exatamente o contrário. Né? E aí o que acontece? Né? Primeiro fala um pouquinho do Memória e História. A Concausa, até 2014, teve uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e parcialmente com o Ministério da Justiça, onde tinha a Comissão da Anistia e que tratava dos movimentos da criação dos comitês de memória e verdade. Né? Memória e verdade. A gente participou de alguns lá da estação do Comitê Rio, tive com a Alexandre em Volta Redonda, nós criamos um na Baixada, que é na verdade nós criamos um comitê, eram as comissões. E foram criadas também comissões universitárias, com o fim do governo Dilma, né, no começo já do governo Temer e com o Bolsonaro, a coisa que foi realmente encerrada. Aliás, já era uma grita dos militares que não houvesse uma comissão da verdade das violações, principalmente da última ditadura. E a gente está esbarrando hoje aí, principalmente o Alexandre, que é professor, com uma garotada que acredita de verdade que esse período não houve perseguição, que não houve assassinato, desaparecimento, tortura e corrupção. E colocando até em xeque, Adriano, os estudos historiográficos, né? Os profissionais desse campo da ciência social estão sendo colocados, a nossa credibilidade e o nosso estudo estão colocados em xeque como se fossem mentiras. Está colocando, na verdade, é um revisionismo histórico que chega às raias da Terra plana. Né? Ou seja, apesar de a gente ter registros históricos recentes, não está falando de 2000 anos, nós estamos falando de 30, 40 anos, 50 anos. A ditadura fez em 2014 50 anos, 60? No 2014 fez 60. 60 anos. 60 anos. Então a gente não está falando de 2000 anos, de registros que têm feito escavações. Você tem registros documentais, filmagens, fotos e ainda relatos de muita gente que está viva. Então o que acontece? A gente pegou esse antigo projeto, que era uma parceria da Concausa, e reformatamos há uns 2 anos como o projeto Memória e História. Na verdade, ampliando um pouquinho mais esse conceito de resgate para os comuns também, não só para aqueles notáveis na história do Brasil e do mundo. Então, uma das pessoas que a gente queria resgatar é o Agustín Tosco Gringo, que só para a gente passar para o Alexandre, foi curioso eu conheci a história do Agustín através de uma banda chamada Rauria, argentina, que fez uma música chamada Tosco, em homenagem ao Agustín, né? Agustín Tosco, El Gringo era o apelido que ele tinha, porque ele tinha um sotaque. E aí eu fui ter noção de quem era esse líder operário. Em 2013, no Fórum Mundial de Direitos Humanos, eu tive com uma pessoa da Argentina que contou mais ou menos como é que era a participação dele no movimento importantíssimo do Cordobados. E, mais recentemente, o Lucas Parentes, que a cidade dele é vizinha a Córdoba, também contou um pouco dessa história que é relativamente recente. Então eu queria já passar para o Alexandre, para muitos detalhes, para que entrasse um pouco nessa história desse personagem e que a gente reafirmar aqui a nossa
nosso compromisso institucional de resgatar, de promoção dos direitos humanos. Quando a gente pega e resgata histórias como o próprio João Cândido, Dom Adriano, entre outras tantas pessoas, ou situações como o caso da Casa da Morte de Petrópolis, a gente está fazendo um processo de promoção para reflexão. Então a finalidade do Memória e História é simplesmente fazer esse movimento. Então eu vou passar para o Alexandre aqui, que vai falar um pouquinho mais. Eu queria só falar uma coisa enquanto você está aqui, que eu me lembro, assim, como é importante a gente estar nessa construção dessa cultura de direitos, que eu me lembro muito bem quando você descobriu o Tosco. Em 2011. Você me ligou, mandou uma mensagem, não me lembro. Você tem que ver isso aqui é maravilhoso. E eu desconhecia totalmente isso, apesar de ser professor de história. Até hoje a gente tem dificuldade de encontrar registro. Talvez até possa ter no nosso site e no portal alguma imprecisão. Nós publicamos todos os anos os efemérides, nas datas representativas, a história do Agostinho Tosco Grigo. O Alexandre escreveu um artigo e, mais recentemente, a Débora colocou no site da Concausa o hot site, né, uma página independente sobre Agostinho Tosco Grigo, tanto em português como a nossa primeira página em espanhol. Nós agora também vamos ter dentro da página da Concausa algumas postagens devido à nossa relação somente com a Latam, conteúdo também em língua em espanhol, tá? Então o site, o endereço é concausa.org.br/Agostinho Tosco, tá? O que está em espanhol é -ES, né? Ou seja, concausa.org.br/Agostinho Tosco É traço underline. ES de espanhol, ES. E no portal de notícias, na portal C3, você tem algumas matérias que a gente fala disso. Então, vou passar para o Alexandre aqui para ele entrar um pouco nesse dado histórico, tá? E agradecer a todo mundo que está acompanhando. E vai ficar disponível depois essa gravação, tá bom? Obrigado. Valeu, Adriano. Agora vamos fazer os ajustes técnicos aqui. Bom, pessoal, vamos lá. É muito importante estar falando sobre esse tema, porque a gente vai estar falando sobre um processo, um dos vários processos sobre ditadura militar, né, que aconteceram na América Latina. Quer dizer, a América Latina ela tem essa herança ruim, né? Uma herança essa cultura de tentar resolver os problemas sociais através de movimentos ditatoriais, né? Mas a gente vai estar aqui resgatando um pouco sobre Agostinho El Gringo Tosco, né? Então a gente tem que contextualizar, né, o que estava acontecendo naquele momento na nossa vizinha Argentina, né? A Argentina estava passando por um momento de ditadura militar, né? Uma das ditaduras militares, uma das várias ditaduras militares que ocorreram na América Latina, e a Argentina a Argentina tem essa história de ter passado por várias ditaduras militares, vários golpes militares dentro do território argentino. Então é o seguinte, o Juan Carlos Ogaña, ele era o general que era o ditador nesse momento que vai acontecer, que vai aparecer para a gente o nosso El Gringo Tosco, tá? Então, só para a gente poder dar uma contextualizada, o Ogaña, ele dá um golpe em cima de um presidente chamado Arthur Humberto Illia, né? O Arthur Humberto Illia, ele achava, ele tinha uma política que o Ogaña, que foi quem deu o golpe, achava muito moderada, achava uma política muito moderada, que pegava leve e que queria e tinha como característica um apoio ao peronismo, né, do Juan Carlos Perón, que foi essa figura controversa, populista na Argentina. Então, o Ogaña ele vai liderar esse golpe de Estado que vai acontecer em 28 de
de 1966 que vai derrubar o Ilia. Bom, então o Ongania, ele vai ser um cara extremamente, vai ser um ditador que vai levar com mão de ferro a ditadura militar na Argentina. Ele vai suspender os partidos políticos, ele vai apoiar muito mais a elite econômica do que os trabalhadores. Ele queria manter o controle, por exemplo, dos trabalhadores da indústria, da agricultura, com comitês que respondessem diretamente a ele, né? O Ongania, esse ditador argentino general, ele vai suspender o direito de greve. Tinha uma política extremamente corporativista, protecionista. Ele vai congelar os salários, né? Ele vai congelar também, no governo dele vai ter uma desvalorização de 40% da moeda, da então moeda que era o peso argentino. Isso vai impactar a agricultura. Ele vai suspender as convenções trabalhistas. Ele vai acabar com o monopólio do petróleo, monopólio parcial do petróleo, pela Yacimientos Petrolíferos Fiscais, que é a Petrobras lá da Argentina. Então, e para finalizar, ele vai criar uma lei que vai facilitar a expulsão de inquilinos em caso de não pagamento do aluguel. Então, o Ongania, ele foi um general que ele foi extremamente impopular. E no meio, nesse processo de impopularidade, vai surgir a Cordobasa, né? A Cordobasa, que ela vai ser um movimento que vai acontecer na cidade, Cordobazo, né? Que vai acontecer na cidade de Córdoba, que é a segunda maior cidade da Argentina, onde existem alguns polos industriais, né? E daí vai começar esse movimento sindicalista que vai ter também o apoio também dos estudantes, né? Essa cidade de Córdoba, ela é capital, uma província do mesmo nome, e ali vão surgir várias marchas, né? E uma dessas marchas sindicais, né, que vão estar saindo de Córdoba em direção ao centro, né, a região mais central ali da política argentina, vai ter essa marcha dos trabalhadores, né? E também é que vai aparecer o nosso Augusto Tosco, né? O Gringo, que ele tinha sotaque diferente, é chamado de El Gringo. Então essa rebelião popular, conhecida como Cordobasa, ela vai acontecer no dia 29 de maio de 1969. E ela vai marcar o início do declínio do Ongania. O Agostinho Tosco, ele foi muito cedo, ele era um devorador de livros, ele adorava ler. Então, muito cedo ele começa a participar do movimento estudantil. Mais tarde, o Tosco, ele vai liderar um sindicato, né? Um sindicato vinculados às montadoras de automóveis. E o sindicato que ele liderava, um sindicato chamado Luz e Força. Tá? Então ele é um dos líderes dessa marcha que vai sair de Córdoba para os centros, e tem um momento em que a polícia ela tenta impedir que essa marcha prosseguisse, e eles têm que usar de estratégia de sair e buscar caminhos alternativos pelas ruas periféricas da cidade, que marcharam 8 quilômetros, e com isso vai regimentando mais gente até chegar no centro, onde eles pretendiam fazer um grande comício. E o Agostinho Tosco foi um desses sindicalistas extremamente importantes, né, nesse processo. O Tosco,
ele vai acabar sofrendo um ferimento e ele acaba morrendo a partir desse ferimento, porque ele não pôde buscar atendimento médico, porque se ele fosse buscar atendimento médico ele seria preso, né? O Tosco ele tinha um discurso marxista, mas ele fugia do peronismo, né? O peronismo é algo parecido que a gente teve no Brasil com o varguismo, né? O Augusto Perón era um cara extremamente populista, ele tinha um apelo popular muito grande, mas o Tosco ele via no Perón um privilégio, ele privilegiava também as classes sociais mais abastadas e muitas vezes deixava de lado os trabalhadores. O Perón era um cara que queria, à vista muito comparativamente com Getúlio Vargas, ele queria controlar a parte da massa trabalhadora. E o Perón ele fugia desse discurso peronista, então ele era chamado de radical de esquerda por esse motivo. E foi um cara que trabalhou a vida inteira pela democracia, pela liberdade, pelo direito dos trabalhadores na Argentina. E ele se torna, nesse momento, ele vai se tornar um desses grandes símbolos, até então obscuros, dessa luta que a América Latina tem, muito fortemente, dessas esquerdas que vão se organizar para lutar pela democracia, né? E nesse momento, a gente, aqui da Concausa, a gente quer resgatar a memória desses nomes que foram extremamente importantes, como o Agustín El Gringo Tosco, e para que a gente possa fazer memória deles e nos inspirar neles para perceber que a luta pela democracia, a luta pelo direito dos trabalhadores, a luta pelos direitos humanos é uma luta que vale a pena ser feita, né? Então, a partir de agora, nós sempre vamos buscar estar apresentando para vocês essas figuras que a história fez questão de tornar obscura, porque não interessa para alguns tipos de governo que essas figuras revolucionárias, né, que vão fazer diferença positiva na vida do trabalhador, na vida do cidadão, não apareçam. Então nós fazemos questão de dar voz, de dar protagonismo a essas figuras. Então estamos aqui falando sobre Agustín El Gringo Tosco. Tá legal, galera? Então é isso. Perdão por alguma informação que possa ter sido meio atrapalhada, mas a gente vai estar sempre buscando melhorar. E caso alguém tenha alguma informação a mais sobre Agustín Tosco, fale com a gente, procure nos nossos canais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, e estamos aí para ajudar a fomentar no Brasil e, quiçá, na América Latina, uma cultura de direitos. Tá bom, galera? Valeu, um bom dia para vocês e até a próxima. A produção mandou apertar aqui, gente.